Há um vídeo atrás eu mencionei a possibilidade de uma grande pan 2.0. Isso não é teoria da conspiração, muito menos alarde, alarmismo, fatalismo ou qualquer outro ismos que tenha por aí. Na verdade, é um fatalismo parcial, porque de fato há ocorrências nesse plano terreno que não podemos mudar o curso. Essa é a realidade nua e crua, faça o que quiser com ela. Dito isso, eu vou escrever esse esboço de texto como se eu estivesse falando até pro leigo entender. Eu queria apresentar aqui uma opinião minha, baseada em análise, pesquisa, coleta de informações na própria construção de como os arquitetos desse mundo moldaram, formataram esse lugar. É uma longa história, mas acredita quem quiser. Não é mistério pra ninguém, pra quem pesquisa pelo menos, vai entender que vivemos numa prisão, onde uma porcentagem muito pequena deleita no bem-estar, dinheiro e conquistas, enquanto a grande maioria é escravo e servem a esses poderosos. Sabendo disso, a única saída é a morte através da obediência a Jesus Cristo. Pra mim, é isso. A saída não é namorar, nem comprar um PlayStation, nem ir embora do Brasil. A saída é a boa morte. E se fosse pra sair, ia ter que sair desse mundo, porque a terra inteira tá corrompida. É relevante destacar que o que ocorreu em 2019/2020 foi um grande teste pra ir dando uma limpada na terra e também pra separar o sangue puro, entenda como quiser essa informação. Tanto que hoje tá saindo um monte de relatos, notícias, artigos sobre o efeito colateral da picadinha da cobra, vamos dizer assim. Eu entendendo essa parte, esse planetinha tem muitas pessoas, e pessoas geram muitos gastos, desperdícios, etc e tal. Por isso é necessário um grande filtro. A minha visão é a seguinte: eles vão ceifar, passar o cerol, fazer uma colheita forçada, se é que você me entende, primeiro nos imprudentes, desajuizados, descuidados, desmiolados, impulsivos e irresponsáveis. Esses são os primeiros a entrar na fila. A seguir os outros, os que não pesquisam, os que não analisam, os que não fazem conta e os que vão com a manada. É bem possível, provável, uma boa chance de que estes, os que já aceitaram a picada 1.0, já estão com veneno no corpo, então fica difícil confirmar a sobrevivência. Agora, usando a lógica simples, quem sobreviverá a essa 2.0 e sim, tem que ter uma PAN 2.0 para limpar o resto que faltou? Quem vai sobreviver a essa 2.0, na minha visão, é um grupo bem seleto. Primeiro, são os poderosos e a alta cúpula, que tem um antídoto e informações privilegiadas. Segundo, são aqueles que estão em regiões mais afastadas, mas não é uma regra. E o terceiro, algum gato pingado da cidade, mas a minoria da minoria. Entrando num ponto mais moral e filosófico, a questão aqui é quanta gente não estava batendo no peito, falando eu tomei mesmo, assinado e com gosto, aceitei mesmo. Aliás, um adendo adentro, inserção anexo aqui. Isso, pra mim, já é um reflexo de como vai ser mais ou menos quando eu tiver a marca da vergonha, mas isso é outra loucura pra se falar em outro momento. Voltando, pelo que eu passei uns anos atrás, é impossível esquecer desse episódio da picada da cobra 1.0, porque na época tinha uma pessoa, na verdade mais de uma pessoa na escola que acompanhava na rede social. Eu lembro que eu fiquei triste por ver o nível de cegueira que a maioria do povo tava. Agora tá aí um monte de gente com câncer turbo, outros paraplégicos, outros, sei lá, com trombose, um monte de mancha estranha no corpo, um monte de efeito colateral sinistro. Tudo isso por causa de quê? Medo de morrer? Porque queria sair? Porque acreditou na proposta do mundo? Porque queria viver, entre aspas, porque queria ser diferente. E hoje, ser diferente é se esforçar ao máximo para ser similar a Cristo. Caso contrário, você é só mais um por aí. Não tem mais nada para fazer aqui. O que tem nesse mundo que presta? Ninguém percebeu que tá tudo quebrado, tudo tá perdendo a graça. Se você não tá aqui por causas mais celestiais, então você só tá aqui para acumular pecado, porque não tem outra opção. O fato de quem quer que seja adotar e gostar desse mundo defeituoso, isso já diz muito sobre quem é desse tipo de modelo. Porque é um modelo e nesse mundo só existem dois, os que são da carne e os que são do espírito. Quem é da carne se preocupa com as coisas materialistas, carnais, passageiras, e quem é do espírito é o oposto. Inclusive, só pra constar, se no momento que eu gravo esse vídeo tem gente que tá vivendo normal e nem sequer sabe, que muito provavelmente é uma boa probabilidade que já esteja espalhando esse H5N1 por aí, e os hospitais estão super lotando e estão cobrindo com tapete por cima, é nítido a falta de conhecimento, bom senso, preparo da maioria esmagadora das pessoas. Tá todo mundo vivendo embriagado como se fosse janeiro de 2020, bem C19 vibes. Quando eu cito o preparo aqui, é o espiritual, como sempre falo, até cansa, não sei quem reparou um detalhe. No arco do acontecimento de 2020, a maioria que aceitou, ou aceita tudo que vê pela frente, no geral, adere a qualquer proposta, qualquer novidade, qualquer oferta, insere qualquer coisa dentro do corpo, normalmente é pelo medo da morte. E principalmente também pelo FOMO, que pra mim é um braço do materialismo também. Que poderia ser corrigido com apego ao Criador, estudo da palavra, adquirindo conhecimento. Por esse motivo, eu já citava em vídeos antigos o dilema dos pecadores. Embora eu poderia ter corrigido o título, o correto seria o dilema dos que já se entregaram ao mundo, porque pecador todos nós somos. Vale lembrar o 80-20, 80% vai aceitar o sistema do anti-C, só 20% vai mudar para bem,
e rejeitar verdadeiramente esse mundo. São dados pautados em constatações, padrões e lógica, não sei o que tô falando. A maioria daqui só quer saber de viver bem, são contra a lei do pai, são contra o que é correto, não querem se arrepender, não querem largar a bagagem. É absurdo o nível de veneração por esse mundo, chega a ser uma idolatria da idolatria. A maioria esquece da passagem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é servir a esse mundo e sereis preenchido, só que a grande maioria acha que é isso, a famosa idolatria. Dá pra pegar como exemplo João Batista, ou então o próprio Jesus Cristo, que veio aqui só pra ser crucificado. Esses só se lascaram na estadia aqui. Muita gente apaga isso da memória, talvez por estarem acostumadas com o evangelho da prosperidade, a maioria esquece. Outro assunto importantíssimo que dá pra encaixar aqui é o da inteligência artificial. Tem uma nova IA por aí, a Google VO3, se não me engano, que tá gerando vídeos super realistas em pouquíssimo tempo. A minoria é que enxerga o quanto isso vai impactar abraçando o mundo. Os brasileiros já estão dando uma ideia, apesar dos vídeos bobos. Considera aí, fora os deepfakes, tanto de montagem, outras coisas ilícitas provenientes disso. Na realidade, é uma máquina de criação de realidade. E se a realidade pode ser fabricada, mesmo que artificialmente, imagine o quanto que poderá se autopromptar filmes, cenas e variantes disso. Um monte de funções, se é que dá pra dizer assim, ficarão inativas, não necessárias mais. Só que o ser humano médio, o normalzinho, enxerga só o micro, não o macro. O relacionamento a médio e longo prazo vai ficar cada vez mais próximo de ser extinto. O consumo já está sendo predominantemente tudo feito por IA, daí só vai expandir, porque quanto mais opções e liberdade de criação você tem sobre algo, melhor é, mais gente vai querer usar. Pensa comigo, entre você ter conversando contigo um monte de gente chata ou uma pessoa, apenas uma pessoa só, artificialmente feita para responder tudo que você gosta de ouvir, qual você vai preferir? Não preciso falar nem mais nada, né? Uma inteligência artificial incomoda muita gente, mas de uma incomoda muito mais. A renda básica universal lá vai ser extremamente necessária. Eu defendo que vai ser um acúmulo de coisas, na verdade, como um barril de pólvora em chuva de faísca. Não é só IA ou substituição, ou falta de emprego, ou guerras, ou crise econômica, mas o principal, pra mim, na minha visão, minha lente, meu ponto de vista, o principal vai ser uma pandemia. Porque uma pandemia afeta praticamente o mundo inteiro. Fora que todos os que estão vivos nesse exato momento já tiveram um preview em 2020, como é que foi. Então, antes mesmo da 2.0 começar, a mentalidade psicológica, cabeça da maioria, já vai estar em migalhas. Só que esse 2.0 vai ser pra detonar mesmo. Uma simples pergunta no chat GPT da vida, você descobre isso. Eu coloco assim, existem 3 fases a partir de agora. Pro cristão, que já é pra ter a mente e cabeça psicológica em dia, é só 2 fases. Indo pra primeira fase, a importantíssima ação, ato que tu quer ter é se apegar a Deus. Leia, estude a palavra, ore para ele, peça a Deus, prepare-me para o meu dia final e assim vai. Ressalto que a oração não é fabricada nem repetida, eu só dei uma base, tem que ser do coração, para cada um é diferente. Essa é a primeira fase. A segunda fase, sobreviver à pandemia. Essa seria mais uma questão de sorte, ou então se você tiver um propósito chave aqui e precisa viver para cumprir algo pré-estabelecido, espiritualmente falando. Muitos podem achar farofa, clichê, galhofada, se voltar para Deus, mas isso é porque o mundo ensinou que se voltar para Deus é vergonhoso. Mas a situação vai ser caótica e cada um vai entender bem o porquê isso é necessário. Pelos meus dados, muitos vão estar na cama engolindo vidro. Fica alguns questionamentos. Talvez é tempo de ir no hospital? Não sei, esperamos que sim. Será que a vacina normal vai funcionar? Não sei, espero que sim também. Será que vai ter efeito colateral igual foi a anterior? Não sei, espero que não. Ou quem sabe a vacina seja algo totalmente diferente do que qualquer um está esperando. Enfim, são muitas as possibilidades. Espero que os estabelecimentos de saúde tenham capacidade para abrigar tanta gente, não estejam superlotados, como foi na do C19, que tinha em torno de 1% de letalidade. Nessa nova tudo indica que a letalidade é bem maior. E só aí então que a última alternativa é correr para os braços de Deus. Bom, com isso estabelecido, o próximo é a terceira fase, que é sobreviver até o dia da marca. Na minha visão, concepção, ponto de vista, não vai demorar muito tempo, vai aparecer o príncipe da vergonha para colocar uma falsa ordem no mundo. E uma marquinha na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender a não ser que tenha a marca. Presta atenção. O mundo tá na beira de uma terceira GM, nos casos de doença subindo ao redor da Terra. É pertinente registrar que, um exemplo aqui onde eu moro, tem gente gravando e relatando, os hospitais estão lotando e ninguém tá avisando, estão escondendo os casos. Agora olha só os buracos de informação que eu captei, pelo menos no Brasil. Se for tirar em outros locais, deve ter mais. Desse treco da gripe aviária H5N1. Primeiro, logo foi confirmado um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul algumas semanas atrás. Coincidentemente, a OMS, a Organização Mundial da Destruição da Saúde, já fez um tratado de pandemias lá. Coincidência? Provavelmente não. Aí beleza, coincidentemente, também no mesmo estado, Rio Grande do Sul, que teve esse foco, também começou a haver um aumento incomum de internações por doenças respiratórias. E a coisa começa a ficar estranha agora. Os diagnósticos estão genéricos. Chamam de síndrome respiratória aguda grave, a SARG, se não me engano, ou gripe do tipo influenza A. Só que o
H5N1 tá contido na influenza A, é um subtipo. Fora outros buracos aí, mais de 20 países suspenderam importações de aves do Brasil. Mesmo assim, o governo diz que é seguro consumir produtos avícolas. Fora os casos suspeitos surgindo em vários estados distantes sem cadeia de infecção clara. Só se a doença agora adquiriu a mutação de se teletransportar. Ou seja, pro leigo que não entendeu nada do que eu falei até agora, não tem transparência nenhuma. É possível que já estejamos adentrando no início de um surto. Pode ser que não seja? Pode. Mas e se for? Cedo ou cedo acontece. E também não custa considerar porque então nos outros anos que passaram, não foi assim também, tem alguma coisa diferente nesse. Casos aumentando assim do nada. Mas tudo bem, afinal ninguém vai morrer, a economia vai continuar do mesmo jeito, tá tudo sob controle. A chave em questão é o seguinte: não adianta nada eu saber que vai vir inteligência artificial aprimorada, novos recursos mais acessíveis, novidades em diferentes âmbitos tecnológicos, se antes de tudo isso eu tiver num buraco 2x1. Por isso eu disse que são fases, você sobrevive uma, vai pra próxima. Pra terminar esse vídeo, direto dos confins do inferno, quero encerrar com uma cena de uma animação que fez parte da minha infância / adolescência, e creio que é de muitos também. Eu lembrei desse anime ou anime, como falam, como preferir chamar, porque eu tava vendo mesmo esses dias, exemplifica bem esse momento que estamos vivendo. Quem lembra ou já viu aquela cena da batalha final do Dragon Ball Z, o Goku contra o Freeza? Pra dar uma contextualizada rápida, Freeza é tipo aquele arquivilão, é frio, calculista, sai dando todo mundo, sem dó e piedade, arrogante, cheio de si, acha que é imperador da galáxia, até o Goku aparecer. Incrível como tem gente que não larga o osso igual o Freeza. Tô citando isso por causa do que aqui conhecemos popularmente como ego. Olha só, pra ver se não é a mesma situação. O planeta sendo destruído, Freeza já perdeu, mesmo sendo cortado no meio e não admite a derrota. No Goku chega até a compartilhar um pedaço de energia pra ajudar o Freeza, e mesmo assim, o Freeza ataca ele pelas costas. Só que tem um detalhe: existe toda uma carga, um peso, uma origem da história. O pai do Goku morreu lutando contra o Freeza, e o Freeza destruiu o planeta dos Saiyajins, que é o planeta natal do Goku e do pai do Goku, na verdade da raça inteira deles. Então o peso, o impacto dessa cena é colossal, porque é o fim do arco de toda uma história de opressão, vendo o causador de toda discórdia e caos sendo derrotado pela raça que ele mais odiou.